A paz do Senhor, uma noite abençoada de domingo, que Deus venha ministrar aos nossos corações. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. A palavra de Deus diz assim, nos Salmos, no número 32, no verso de número 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges com alegres cantos de livramento. Diante do mundo de violência em que nós vivemos, onde o amor já praticamente não existe, as incertezas e as angústias dominam a nossa existência. O homem se sente cada vez mais inseguro, em qualquer área, seja na área profissional, vida financeira, vida sentimental, familiar. O mundo hoje e a vida nos proporciona esse sentimento constante de insegurança. Porém, o homem e a mulher de Deus conhecem um local de refúgio, um descanso para as nossas vidas. E esse descanso é o Senhor. Esse salmo aqui é um salmo de Davi. Davi, ao longo da sua trajetória, em diversos momentos experimentou o cuidado de Deus. Quando a gente fala da Trindade, pode parecer algo um tanto quanto abstrato, mas na verdade é o mesmo Deus que age de três maneiras diferentes. E aqui nesses salmos isso fica bem claro. Ele fala, tu és, 3 vezes. Tu és o lugar que me escondo. Tu me preserva da angústia. E tu me cinge. Ou seja, tu é o Deus que é 3, mas é um só. Tu és o lugar que eu me escondo. O salmista Davi, ele fala de uma vida feliz e segura, de uma segurança que só é possível ser encontrada ao lado de Deus, na presença dele. Porque Davi, irmãos, mesmo sendo rei e tendo um exército de homens muito bem armados à sua disposição, ele sabia que se Deus não fosse com ele, ele certamente seria derrotado nas suas pelejas, mesmo tendo ele um exército de mais de 1 milhão de soldados à sua disposição. Ele não dava um passo sem buscar de Deus uma orientação, sem buscar do Senhor um direcionamento. E ele conhecia, durante o momento em que ele sofreu, fugindo da presença de Saul, durante o período onde ele lutou ali para poder tentar alcançar até mesmo aquilo que era promessa, porque a partir do momento que ele foi ungido rei, anos se passaram até que aquela promessa se cumprisse na vida de Davi. Mas durante todo esse momento difícil da vida do rei Davi, ainda não era rei nesse período, ele encontrou um lugar para que ele pudesse se esconder. Tu és o lugar em que me escondo. Ele coloca aqui o Senhor como um lugar. E às vezes Deus é isso na nossa vida. E aqui falando do Pai, o Deus Pai, que é o nosso esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É Ele quem se torna o nosso esconderijo, onde nós nos escondemos do olhar do adversário, onde nós nos escondemos dos ataques, da fúria do inimigo, da opressão. Davi encontrou esse esconderijo. A caverna de Adulão, as montanhas, todos os lugares para onde ele fugiu durante esse período de fuga de Saul, na verdade, nada mais eram do que alegorias desse verdadeiro esconderijo que ele tinha, que era estar debaixo das mãos do Senhor. E ele diz isso aqui, tu és o lugar em que me escondo, Você tem um lugar para se esconder. No meio disso tudo que você está passando, desse sofrimento que você está vivendo, dessa situação de adversidade, existe um lugar para se esconder, que é nos braços do Pai, que é debaixo das mãos dele, é na presença dele. O ambiente da oração, o ambiente do culto, o ambiente da busca é um ambiente de reparo, é um ambiente de esconderijo. Nos tornamos invisíveis de todo o olhar do mal. E Davi ele segue dizendo, tu me preservas da angústia, ou me guardas da angústia. Fala de uma operação. Se no primeiro momento ele fala ali, tu és quem me esconde, é o Pai,
Tu me preservas da angústia, é o Espírito Santo, que age da mesma maneira nas nossas vidas. É Ele quem repreende as tristezas e decepções que tentam atingir a nossa alma e o nosso coração. É Ele quem nos consola, o Consolador. É Ele quem nos preserva das nossas angústias. É Ele quem visita as nossas vidas e é Ele quem está visitando o seu coração nesse momento. É Ele quem vê as lágrimas caindo dos seus olhos, a tristeza, a aflição, e é Ele quem traz nesse momento o refrigério, o renovo, para que você possa continuar nessa jornada. Tu me preservas da angústia. E aí, por fim, o Filho. Tu me cinges de alegres cantos, de livramentos. Tu me cinges, ou seja, tu me vestes. Aquele que tem poder para vestir o homem com as vestes da salvação. Ele reveste o homem com a veste da salvação, porque nele está a salvação. É o Filho, Jesus, Yeshua, a salvação de Deus para o homem. E ele diz: tu me cinges de alegres cantos, de livramentos. Porque a salvação de Deus, ela alegra o nosso coração e nos livra da morte do pecado. E nos livra daquilo que é o caminho que o inimigo tem preparado, as veredas do adversário, as veredas da carne, as veredas do mundo. Quantas vezes nos vemos em situações que parecem ser impossíveis e olhamos e pensamos que o nosso destino ou aquilo que vai acontecer vai ser o pior. Quantas vezes, sejamos francos, olhamos e pensamos: é o fim. Não tem como mais. Não tem. Chegamos diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó nos perseguindo. Mas nessa situação de impossibilidade, como Deus abriu o mar, o Senhor vem e opera um caminho de livramento, um escape. Ele traz uma solução que não existia. Ele nos salva das piores situações. E o Deus que operou tanto e tantas bênçãos no passado, Ele é o mesmo Deus que vai operar na sua vida e que vai te tirar dessa situação, que vai te vestir com as vestes da salvação, que vai te revestir com alegres cantos de livramentos, porque essa situação de morte, porque essa situação de ruína, porque essa situação de destruição, o Senhor não permitirá com que isso chegue no seu fim, no seu término, ao seu propósito, ao propósito do adversário, ao propósito de desgraça que ele determinou sobre a tua vida. Deus repreende isso. Que salmos maravilhosos, né? Tu me escondes, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Na presença de Deus, o homem encontra a verdadeira felicidade, segurança e paz para a sua alma. Esse é o lugar. Às vezes, Deus é um lugar. Às vezes, Deus é um lugar para nos fortalecer, para nos proteger, para nos renovar, para nos preservar de todo mal. Nesse momento, na sua vida, Deus é um lugar. Deus é um esconderijo. Que o Senhor te abençoe nessa noite de domingo. A paz do Senhor Jesus.